Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Conosco, como sempre, o nosso amigo Milton Felipelli. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Coelho. Estamos aqui a postos para mais um programa e pela saudação que sempre faço, que é saída sempre do fundo do nosso sentimento, desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton, uma pessoa nos encaminhou um e-mail outro dia e eu também passei para você, falando sobre que ela não estava muito bem e alguém havia sugerido a ela que fosse numa casa espírita para tomar passe, que ia ajudar bastante e tal. E aí, aí nós orientamos para que ela fosse mesmo e tal, mas aí ela escreveu um outro e-mail perguntando da eficácia dos tratamentos de passe, se eles são realmente bons, se serve, se não serve, se ajuda, se não ajuda, enfim. Ela nos encaminhou o e-mail, a gente já respondeu naturalmente, mas eu acho que serve aqui para muitas pessoas que às vezes têm essa dúvida, né, Milton? Isso mesmo. Bom, esse é um procedimento que foi observado por Allan Kardec, inclusive. Ele, quando desencarnou, estava, inclusive, escrevendo algo a respeito da cura, através da mediunidade, e faria referência a esse assunto ligado com passes, mas ele não pôde fazer isso. Ele simplesmente, no livro dos médiuns, vai falar, quando fala de médiuns, daquele que tem uma certa condição de curar pela imposição das mãos. Lembrando a figura de Jesus, que procedia dessa maneira. Então eu começo dizendo, para atender a essa expectativa, que quando a gente usa a palavra passe no Espiritismo, é porque é uma passagem, passa de um ponto para outro. Mas passa o quê? Passa um tipo de matéria que o Espiritismo chama de fluidos. O fluido é matéria, mas é um tipo de matéria sutil, que não se vê, não se percebe pelo tato, enfim, está acima, por hora, da nossa capacidade material, da ciência do mundo material, de identificar, de medir, pesar e tudo mais. Mas é através desse elemento material chamado fluido que se desenvolve um tratamento lá no século XIX, pelos magnetizadores. Eles eram profissionais, cobravam para isso, para cuidar de pessoas doentes. Então eles faziam o quê? Eles faziam a transferência desse tipo de fluido, eles chamavam de magnetismo, e com isso, esse procedimento, uma, duas, três, várias vezes, ele chegava até o ponto de eliminar certos tipos de enfermidades. Então, os espíritas começaram a adotar esse procedimento de transferência de bons fluidos, é assim que nós chamamos no centro espírita. Na verdade, eles são bons porque são fluidos terapêuticos, fluidos salutares, reconfortadores, sustentadores, calmantes e também curadores, podem chegar ao ponto de curar, de forma que o fluido ele obedece rigorosamente à intenção, através do pensamento das pessoas. No caso nosso, no Centro Espírita, dos espíritos. Com o pensamento, eles agregam os fluidos, já que a matéria tem composição atômica, agregam a composição atômica desse elemento material, dão a ela uma certa qualidade, dependendo da necessidade. Digamos assim, a pessoa está com muita febre, está febril. Então, a qualidade que vai ser dada a esse elemento material é uma qualidade antitérmica, para diminuir a febre. Quando no centro espírita, Coelho, a pessoa comparece e ela senta-se ali para receber o passe, o médium aplicador de passes, a gente vê-lo levantar as mãos e a gente supõe que através das mãos esteja ocorrendo alguma coisa, porque essa é a ideia. Pois bem, uma dúvida que essa é uma referência ensinada por Jesus e assim que é o procedimento usual, com o melhor sentido de dar à pessoa uma certa confiança, garantia de que vai acontecer
esse apoio espiritual. No fundo, essa transferência de fluidos, ela obedece rigorosamente o pensamento dos espíritos que tomam esse procedimento que eu mencionei e tomam também uma parte dos fluidos do médium para que haja essa combinação e seja altamente saudável o tratamento da pessoa. Entretanto, isso não significa que a pessoa deva tratar a sua saúde apenas com a transferência de passes, não, de fluidos, porque ela tem que procurar um médico. No centro espírita não se recomenda ela ficar isenta disso, fazer o tratamento clínico e ter o passe como um coadjuvante ao tratamento que é dispensado pelo médico. Agora, ô Milton, você falou uma coisa interessante. Na verdade, muitas vezes, o médium, quando vai dar o passe, ele não conhece aquela pessoa que vem ali. E como é que ele sabe qual é a enfermidade que a pessoa tem? Alguns até têm uma capacidade, mas, do modo geral, os médiuns não têm essa capacidade de saber qual é a enfermidade que a pessoa que está sentada ali na frente e vai receber o passe tem. Então, nesse processo todo, o que acontece? O médium passista vai lá, faz a imposição de mão, doa uma certa quantidade de fluidos que os espíritos trabalham, né, e potencializam para fazer chegar à pessoa necessitada aquilo que realmente ela necessita. Claro, como é matéria, tem uma cota desse elemento material que é dispensado para a pessoa que necessita. Mas quem sabe fazer isso são os espíritos. No livro A Gênese tem um capítulo lá que fala da cura, né? E eles explicam que alguns fluidos deletérios do nosso corpo, malsãos, são substituídos por fluido de boa qualidade, novo, que vai fazer com que a enfermidade amenize ou algum problema possa ser amenizado, né? Desapareça, não é? Pode chegar até desaparecer. O Novo Testamento, ele tem alguns casos relatados de cura através da transferência de fluidos, imposição das mãos e tudo mais. De forma que é isso a terapia do passe, sem maiores complicações. Nós não devemos complicar o que é simples, porque aí a gente torna, inclusive, num grau de dificuldade, o entendimento das pessoas em relação a isso. Então, o melhor é explicar para a pessoa como é que funciona. Eu falei de fluidos, falar da transmissão, do pensamento, tudo isso o centro espírita tem que fazer. Esclarecer o público do que é realmente a aplicação do passe para fins terapêuticos. Mas, Milton, eu acho que o passe é uma parte. Eu acho que, pelo menos estudando um pouquinho, eu entendo que, às vezes, a enfermidade é a cura do espírito. Mas, com certeza. Né? O espírito está encarnado aqui, passa por uma enfermidade, e essa enfermidade é a cura dele. Como é que isso se dá melhor? Através da transformação do espírito. Transformação moral. Então, você veja, às vezes as pessoas vão para o centro espírita. Não, eu vou lá no centro espírita tomar o passe e acha que só o passe vai... seus problemas acabaram, né? E não é bem assim que funciona. A ação dos espíritos é efetiva, só que tem uma parte que é a que nós temos que fazer. Temos que cumprir. Então, quando a pessoa vai no centro espírita para assistir uma palestra, realmente assista à palestra e veja que o conteúdo daquela palestra pode auxiliar na nossa transformação moral. É isso mesmo? Exatamente. E é por isso que Jesus usava de algumas expressões de aconselhamento, recomendação, para que a pessoa não voltasse a ter o mesmo comportamento que deu origem àquele tipo de enfermidade. Falava, vai e não erres mais, né? O Novo Testamento usa essas expressões. Né? Mas para mim... a gente não se dá conta muito disso, né? Não. A gente continua incorrendo nas mesmas falhas, né? A maior parte das enfermidades são por descuido e incúria dos doentes.
procedimento de vida, uma série de coisas, a maneira de pensar. A maneira de pensar é muito, muito séria. Então, nós precisamos pensar na transferência de fluidos dessa forma, é assim que o Espiritismo ensina, é assim que nós devemos proceder para ajudar as pessoas, inclusive, no entendimento e no atendimento a esta necessidade. Nós já temos outros programas de passe lá no nosso site, mas eu queria sugerir aos nossos amigos, nós até pretendemos editar, mas existe um livro que você conhece muito bem, que é Atualidade de Kardec e os Passes, do Rubens Policastro Meira. Então, aqueles que quiserem entender realmente o processo do passe, como é que funciona, baseado exclusivamente em Kardec, né? Não tem mistura nenhuma. Mistura com absolutamente nada. Só digitar lá, o passe Rubens Policastro Meira, na internet, e vocês vão encontrar lá PDF. Acho que tem mais de uma pessoa que disponibilizou isso. Fazendo a leitura desse conteúdo, para quem quer entender realmente qual é o processo do passe, eu acho que é extremamente importante. Muito, né, muito importante. Isso elucida bastante. O Rubens foi um grande pesquisador e ele escreveu o livro em um momento histórico importante aqui do movimento espírita, e esse livro tem servido, então, como fonte de esclarecimento para as pessoas a respeito desta matéria. O Rubens também, que está relacionado com isso, é um outro livro que nossa editora acabou editando, que também é a Atualidade de Kardec, só que é o Perispírito, né? Que tem, na verdade, tudo a ver com as questões relacionadas do passe, de cura, fluidos, enfim, fluidos. São conteúdos de extrema importância para quem quer compreender realmente como é que esse processo se dá, né, Milton? E a abordagem que ele faz é muito pertinente ao capítulo 14 do livro A Gênese, que é o capítulo que é um verdadeiro tratado a respeito do assunto. Muito interessante. Mas, de toda forma, o passe auxilia aqueles que têm boa vontade, né, Milton? Que querem realmente buscar uma mudança, mas a gente não pode imaginar que vai chegar lá no centro espírita e todos os casos serão curados, né? Por isso que eu considerei interessante a questão que foi apresentada para a feitura do nosso programa, porque fala da eficácia do passe. Não é isso que nós sabemos? Então, a eficácia do passe. Então, podemos dizer assim, se a pergunta for, funciona? A resposta, funciona. Depende, conforme você bem disse, do pensamento, das medidas, da necessidade, do próprio merecimento da pessoa que está lá procurando essa ajuda no centro espírita. E os centros espíritas todos têm esse trabalho de atendimento com passes. No Brasil, a maior parte dos centros tem, não é? Com essas recomendações que a gente faz, o espiritismo é muito cauteloso nisso, o movimento espírita, não promete cura nenhuma, não faz nenhum trabalho ligado com a cura em si, porque, conforme você salientou muito bem, essa vacina preventiva vem através do conhecimento intelectual. Se a pessoa se esclarecer, ela realmente vai se defender com maior propriedade. Ela vai se defender. Nós temos que ter isso no pensamento para que, se queremos melhorar a nossa vida, temos que aprender que através do conhecimento podemos melhorar a nossa forma de pensar. É algo que a gente não pode transferir para ninguém, né? Não tem jeito. Não dá para a gente absorver simplesmente eu vou no centro espírita e vou absorver isso e resolver meus problemas. Não, nós temos que ter uma vontade ativa mesmo, né, Milton? Para que a coisa aconteça de uma forma consciente para o nosso espírito, né? E ser persistente, porque não se pode prever antecipadamente quantos passos poderão melhorar a saúde de uma pessoa, ou corrigir as disfunções orgânicas. Não dá como prever isso. Então a pessoa tem que ser persistente, ter confiança, que traduzindo na linguagem popular é a fé, a confiança, a convicção, confiança no trabalho dos espíritos amigos, que são sempre
os espíritos amigos que comparecem para nos ajudar, eles têm sempre a maior boa vontade no sentido de ajudar aquelas pessoas que vão, porque os espíritos estão sempre prontos para auxiliar aqueles que sofrem, não é? Mas há uma questão aí, Milton, que é muito importante. Na nossa casa, você sabe, o nosso trabalho, as consultas que nós fazemos, não é igual, nem em todo lugar é exatamente igual, né? Mas nós anotamos tudo. Eu posso dizer para você que há alguns casos em que as pessoas já passaram por mais de 20 tratamentos. E nós fazemos, ao final de cada tratamento, nós fazemos uma nova consulta. A consulta na nossa casa é feita em grupo. E o engraçado é que algumas pessoas, depois da 20ª consulta, a condição dela é exatamente igual à primeira. Ou seja, não houve nenhuma alteração no pensamento e no comportamento. A pessoa frequenta o centro regularmente, né? Todas as semanas está lá, eventualmente falta e tal, mas tem uma frequência regular, mas depois de 20 tratamentos, a pessoa continua na mesma sintonia, na mesma condição. Você não vê uma busca, como você falou, perseverante pela sua transformação. E às vezes é o que acontece conosco, né, Milton? E isso mostra que existe uma correspondência do tratamento e da maneira como a pessoa pensa e ela age na vida. Se não houver mudança no pensamento e no comportamento, com certeza não vai haver mudança nessa metodologia que ela está recebendo de tratamento espiritual. É preciso modificar-se. Uma coisa puxa a outra. O passe nada mais é do que a transferência de fluidos amorosos, sustentadores, que eu já mencionei, curadores, apoiadores, tranquilizadores, mas é preciso que a pessoa realmente ela tome iniciativas para que a sua vida entre no caminho certo, Jesus mostrou isso. Ele veio fazer uma demonstração prática de como usar os fluidos através do pensamento, melhorando a forma de pensar. É que a gente fala sempre, né? Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte... às vezes a gente dá para fazer um paralelo aí. Vão no médico. O médico fala para você precisa tomar tal remédio. Você não toma. E tomar alguma atitude também. Mudar a forma. Eu vi alguém contou uma história que a pessoa tinha ido... Foi numa palestra, uma pessoa que teve na nossa casa, que a pessoa foi no médico e tinha problema com bebida. Aí o médico falou para ele, olha, você tem que fazer isso e parar de beber. Aí depois de um certo período, a pessoa chegou lá e falou que não tinha melhorado muito. Ele falou, você fez tudo que eu mandei? Você fez caminhada? Fiz. Você fez exercício físico? Fiz. Você fez uma alimentação regrada? Fiz. Não melhorou? Não. Mas você parou de beber? Não. Então, não vai melhorar nunca, né, Milton? Aí não vai melhorar complicado, nunca. é meio complicado. Mas é isso, é bom que a gente acorde um pouquinho para as coisas, para essa realidade espiritual, para que a gente não continue sofrendo aí anos a fio, né, Milton? Então nós temos que agradecer aqui a gentileza da pergunta que foi formulada e penso que está mostrando àqueles que nos ouvem e nos assistem que é preciso fazer alguma coisa no sentido de melhorar também o conhecimento a respeito dessa matéria. O estudo é indispensável, né? Muito obrigado, Coelho, e quero agradecer também aos nossos amigos ouvintes e espectadores, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre. Para você que gosta de ler e estudar a doutrina espírita, você encontrará também no nosso site kardec.tv todos os livros das obras da codificação espírita. Então você tem lá o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, enfim, a revista Espírita, o Espiritismo na sua mais simples expressão. Então as obras de Kardec estão todas lá disponibilizadas e podem ser baixadas a qualquer momento para quem quer estudar.
A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.